Muito bem, pessoal. Nessa aula nós vamos falar então sobre os números decimais. Vamos falar aqui sobre os números decimais. E eu vou dar primeiramente, pessoal, alguns exemplos para vocês do que são números decimais, né? Então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, exemplo. Eu tenho aqui o número 1,33, certo? Então esse aqui é um número com vírgula. É um número com vírgula e, portanto, se trata de um número decimal. Outro exemplo que eu posso ter aqui é esse. Eu tenho aqui 2,5. Então, de novo, né? É o número decimal e, portanto, ele vai ter vírgula. Agora o seguinte, pessoal, notem que logo depois da vírgula aqui, esse número tem duas casas e esse aqui tem uma casa só, certo? Mas nem sempre eu vou ter números decimais com essa característica. Pode acontecer que eu tenha um número decimal assim, ó, 1,444 e vai até o infinito, não acaba nunca mais. Então é um número decimal, tem vírgula, só que nesse caso aqui eu vou dizer que é um número decimal. É um número decimal e isso aqui eu vou chamar de dízima periódica infinita. Por quê? Reparem que depois da vírgula a gente tem 4, 4, 4, 4, 4. Por isso que a gente chama de dízima periódica, certo? Porque tem um período aqui, ó, de 4, 4, 4, 4. Agora aqui no caso aqui em cima, eu tenho, por exemplo, esse 2,5 e esse 3,2. Repara que depois da vírgula aqui eu tenho 3, 3. E depois da vírgula eu tenho 2,5. Aliás, aqui nesse 2,5, depois da vírgula eu tenho só o 5, né? Então, aqui nesse caso, eu vou ter que esses aqui também são números decimais. Mas aqui se trata de um número decimal finito, né? Porque aqui tem um fim, ó. Então, aqui nesse caso específico aqui, ó, eu tenho 1,33. Então aqui eu vou ter então um número decimal finito. Finito. Por quê? Porque depois da vírgula aqui tem um fim. Tudo bem? Pessoal, vamos ver aqui alguns exemplos envolvendo números decimais na reta numérica. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu coloquei aqui uma representação de uma régua, aonde nós temos aqui, né, os centímetros, certo? 0 centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros e assim por diante. Até chegar aqui no 10 centímetros. Então, a gente pode fazer uma analogia da reta numérica com uma régua. Se a gente for pegar aqui, ó, entre o 0 e o 1 centímetro, reparemos, pessoal, que nós temos aqui, ó, divisões. Essas divisõezinhas aqui, ó. Então, essas divisões pequenininhas, eu vou chamar de milímetro. Tudo bem? Então, repare que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 divisões. Isso vai acontecer em toda a régua. Tudo bem? Ok, pessoal?
Agora, pessoal, vamos supor que eu tenho aqui uma determinada fração, que é essa aqui, ó, 5 sobre 2. E eu quero saber aonde que essa fração ela vai estar situada aqui na minha régua. Então, para isso, eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o 5 sobre 2 e vou colocar ele em forma de divisão. Então, vai ficar assim, ó, 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Agora, vou colocar um zero aqui, porque não dá para dividir 1 pelo 2. E 10 dividido... E, aliás, né, antes disso, eu tenho que acrescentar a vírgula também. Então, quando eu coloco o zero, coloco a vírgula. Agora dá para dividir. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. E 10 menos 10 é 0. Então, aqui eu fiquei com 2,5. Então, essa fração aqui, 5,2, ela corresponde a esse número aqui, ó, o 2,5. Então, se eu for procurar aqui na régua, né, aonde que vai estar esse 2,5? Então, vai estar aqui, ó, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, certo? Porque, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o meu 2,5 ele vai estar bem aqui, onde está essa setinha vermelha. Isso significa que também a minha fração 5,2 vai estar aqui também. Tudo bem? Ok, pessoal, então vamos fazer essa atividade aqui, onde nós vamos localizar estes números aqui na reta numérica, tudo bem? Então nós temos este número aqui, este aqui que é um número decimal, este aqui que é uma fração negativa, esse aqui que também é uma fração negativa e esse que é um número decimal. Então, no caso desse primeiro número aqui, ó, 9 sobre 2, aonde será que ele vai estar aqui na reta numérica, né? Vamos fazer o seguinte para facilitar a nossa vida. Vamos dividir o 9 pelo 2. 9 dividido por 2. Então vai ficar assim, ó, 9 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 9 menos 1, 9 menos 8, né? 1. Dá para dividir 1 pelo 2? Não dá. Então eu vou colocar um zero aqui e uma vírgula aqui. Tudo bem? Então aqui, ó, 10 dividido pelo 2, 5. 5 vezes 2, 10. E 10 menos 10 é 0. Então, esse número aqui, ó, o 4,5, corresponde exatamente a essa fração aqui. Então, onde que vai ficar o 4,5? Vai ficar aqui, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, 4,5 vai ficar bem aqui, ó. Então, aqui eu vou ter o 4,5. Agora vamos encontrar esse número aqui, ó, 3,1, né? Bom, se não tem nenhum sinal aqui na frente é porque ele é positivo. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3,1. Então vai ficar mais ou menos aqui, ó. Bem no comecinho, né? Então aqui 3,1. Agora esse outro aqui, menos 24 sobre 8. Repara que aqui nós temos o sinal de menos. Que dá para a gente dividir também, né? Então, ó, 24 dividido por 8. Vai dar 3, né? 3 vezes 8, 24. E 24 menos 24 é 0. Então, não podemos esquecer que tem um sinal negativo aqui. Então, meu resultado vai ser menos 3. Então, para essa fração aqui, eu vou ter esse resultado aqui. Então, ó, menos 3. Então, vai ficar 1, 2, menos 3. Então, vai ficar exatamente aqui, ó. Tudo bem? Menos 3. Agora vamos encontrar aqui esse menos meio.
Repara que nós temos o sinal de negativo. E aí, para a gente calcular esse meio aqui, a gente pode fazer assim, ó, 1 dividido por 2. Dá para dividir pelo 2? Não dá. Então, vou colocar um zero aqui, um zero aqui e a vírgula. Agora, 10 dividido por 2 dá para dividir? Dá, né? Então, vai ficar 5. 5 vezes 2, 10. E 10 menos 10 é 0. Então, menos 0,5, porque a gente não pode esquecer do sinal de menos aqui, ó. Menos 0,5. Então, onde que vai ficar? Vai ficar entre o 0 e o menos 1 aqui, né? Então, vai ficar bem aqui, ó, mais ou menos aqui. Então, que no caso é menos 0,5. Tudo bem? E esse aqui, ó, 1,8, né? Então, não tem nenhum sinal aqui na frente, então é positivo. Então, vai ficar aqui, ó, 0, 1, 1,8. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vai ficar entre o 1 e o 2. Então, como eu sei que aqui no meio seria o 0,5 e eu tenho 0,8, então o 0,8 vai ficar um pouquinho mais para frente. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Certo? Então, ó, 1,8. Ok, pessoal? Pessoal, vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.